Levantamentos recentes, datados de fevereiro de 2024, feitos pelo International Economic Group, revelam que um país voltou à posição número 1 no Democratic Index, ou Índice de Democracia. Sabem que país é esse? A Noruega, que por sinal é uma monarquia constitucional. Um país majoritariamente costeiro, a Noruega está localizada no norte europeu e faz fronteira com a Suécia. Mas a Noruega, na maior parte de sua história, não era um território unificado, pois a região onde a Noruega está localizada sempre foi uma região inóspita, sendo apenas habitável depois da última Era do Gelo, com os primeiros grupos fazendo assentamentos voltados à pesca. Com o tempo, esses grupos foram crescendo e reinos individuais foram surgindo. E dentre esses reinos, alguns grupos de cada um deles ganharam notoriedade por suas habilidades de guerra e navegação, os conhecidos vikings. Até alturas do século 8 e 9, a Noruega ainda era composta por diversos reinos pequenos, cada um independente e com pura autonomia sobre seus territórios. Mas isso estava prestes a mudar quando Harald Fairhair, conhecido como Harold dos Belos Cabelos, unificou a Noruega em uma épica história de amor. A história conta que, para tomar a mão de uma princesa, Harald Fairhair a havia prometido não cortar seus cabelos até que unificasse os reinos de determinada região. E assim o fez. Depois de 10 anos de batalhas e de expansão, Harald Fairhair, nome dado justamente por conta de não cortar seus cabelos, casou-se com esta princesa e fundou o início da dinastia que reinaria sobre a Noruega. Mesmo que tenha completado seu processo de unificação, ou pelo menos grande parte dele, até o século X, a Noruega demoraria a gozar de pura independência, como conhecemos hoje nos países modernos, visto que, no ano de 1300, a Noruega foi unificada ao reino da Dinamarca, por conta de uma trama sucessória envolvendo um príncipe que era, ao mesmo tempo, herdeiro do trono norueguês e dinamarquês. Por este fato, a Noruega e a Dinamarca permaneceram unidas por 400 anos. Fizeram também parte da União Kalmar, como vimos recentemente no vídeo sobre o Reino da Suécia. Mas, com a Suécia deixando a União, a Noruega permaneceu com a Dinamarca até 1814, até unificar-se novamente com a Suécia. Portanto, a Noruega passou por 2 grandes processos de unificação, o maior e mais duradouro com a Dinamarca e o outro, menos duradouro, com a Suécia. Foi só no início do século XX, em 1905, que a Noruega conseguiu independência da Suécia, formando seu próprio parlamento e o seu próprio rei com total autonomia. Para isso, foi coroado Sua Majestade, o rei Håkon VII, que foi uma figura ímpar na história do Reino da Noruega, pois reinou sobre 2 guerras e avançou no processo de modernização do país, introduzindo o Reino da Noruega na Era Moderna. O atual soberano da Noruega é Sua Majestade, o rei Harald V. Em comparação com os reinos da Dinamarca e da Suécia, o Reino da Noruega dá autonomias maiores e prerrogativas a mais ao seu soberano. Sua Majestade fica responsável por presidir semanalmente o Conselho de Estado, no qual as grandes decisões do país são tomadas e assinadas em nome do soberano. Além disso, Sua Majestade nomeia ministros de cargo e pode até nomear
um primeiro-ministro em caso de crise, como aconteceu em 1928. Além disso, Sua Majestade também pode demitir e admitir formalmente membros das diversas esferas do poder executivo. Sua Majestade também possui as prerrogativas de abertura do parlamento. Sua Majestade também tem a prerrogativa única das monarquias, que é a representação total da população, independentemente de histórico, independentemente de religião, ideologia ou orientação em quaisquer que sejam as esferas. Com isso, o Reino da Noruega diversas vezes ocupa o top 10 do ranking dos países mais felizes e, como no ano de 2024, várias vezes ocupa o primeiro lugar no índice de democracia. A Sua Majestade também cabem as tarefas de condecoração de cidadãos e de pessoas de outros países, a recepção de chefes de Estado e as visitas oficiais. A Noruega, no que se diz respeito aos poderes dados ao monarca, lembram bastante o conceito que o Brasil inaugurou do poder moderador, sob a prerrogativa e sobre a ótica de que um monarca não pode e não deve ser apolítico e precisa ter a capacidade de agir em prol da nação, dentro dos limites constitucionais e de acordo, obviamente, com a vontade popular e com o bem geral da nação. É com base em tudo isso que podemos informar que a Noruega é um exemplo de democracia, não apenas pelo fato de diversas vezes ocupar o topo nos rankings dos melhores índices que existem, mas pelo que o povo norueguês nos contagia e com o carinho que a Casa Real da Noruega demonstra cuidar do povo. Isso é o que nos falta no Brasil e é para isso que nós, do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro e tantos outros monarquistas do Brasil, de outras associações, canais e grupos, trabalham incansavelmente para promover não apenas uma restauração da monarquia, mas um avanço para um sistema e uma forma de governo mais democrática, mais abrangente e mais estável, que garanta à nossa nação a fertilidade da nossa cultura e o florescimento da paz e da harmonia entre os brasileiros. Algo pelo qual a Noruega é muito conhecida. É um país que é acolhedor, que recebe os visitantes e que deixa aquela saudade. Que nós possamos ser assim, mediante a vontade de Deus e ao nosso suor, de modo a mostrarmos ao mundo do que o Brasil é capaz e que possamos fortalecer os laços entre o Brasil e a Noruega com o retorno do sistema monárquico.